agora a gente vai dialogar um pouco com a professora Jussara Hoffmann, né? A professora Jussara Hoffmann, eu vou começar pelo final, ou pelo início, né? A professora Jussara, ela está completando este ano de 2020, 53 anos como educadora. Então, professora Jussara, nós já desejamos à senhora parabéns e mais alguns outros 53 anos como educadora. A professora Jussara é graduada em Letras, né, pela Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mestre em Avaliação Educacional pela Federal do Rio de Janeiro. E o grande legado que a professora Jussara nos traz, né, e tem construído é sobre avaliação. A professora Jussara é uma das maiores pesquisadoras em educação, mais especificamente sobre avaliação mediadora e e avaliação na educação infantil deste país. Professora Jussara, aqui em Mato Grosso, a senhora é uma das referências, né? Dificilmente, quando você vai numa escola, nas 700 e poucas escolas da rede estadual que a gente tem, dificilmente a gente não vai encontrar um volume, um escrito da senhora que vai falar sobre avaliação, né? Isso se deve também pelo trabalho da senhora, né? Ela é fundadora da editora Mediação desde 96, que é uma editora que publica, ela tem um catálogo muito rico em livros, né? Voltados tanto à avaliação quanto à formação de professores. E sem falar que a professora Jussara, além de ser muito conhecida no cenário nacional para falar de avaliação, ela também ajuda, né, os outros habitantes da Terra, principalmente das escolas, a pensar sobre a avaliação. Então, conosco, professora Jussara, então sinta-se à vontade para a gente dialogar um pouco. Muito obrigado, desde já. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, então, meu especial agradecimento ao convite da Cefapro por estar aqui e neste nosso mundinho novo que nós temos por aí, a nossa comunicação via computador não é o que eu mais gosto. Eu fico sempre um pouquinho impactada com isso, não gosto de falar com a tela, gosto de falar com o professor, mas com certeza nós voltaremos a nos encontrar e teremos aqueles eventos festivos, né, em que poderemos nos aproximar, nos abraçar e fazer perguntas mais individuais, que esse é o objetivo de todo o encontro. Desde já, quero dizer a vocês que este ano foi tão difícil, mas desejo a todos um Natal de paz, um Natal de esperança, um Natal de pensamentos positivos em relação a 2021. Vocês, professores, vão ter vários ainda desafios pela frente. Eu espero que me considerem no grupo prioritário e que a vacina chegue antes e eu possa, então, estar me aproximando mais de vocês. E nós vamos começar, eu vou pedir desculpa a vocês se eu tiver alguma dificuldade de início, porque eu vou comandar aqui as nossas transparências para nós conversarmos. Depois, nós vamos ter um tempo, então, de perguntas, que é muito importante, né? Eu, pela palestra do professor, da secretária de Educação, eu vejo que
que vocês já estão num belíssimo caminho, não é? E eu vou me acertar por aqui para poder, então, nós trabalharmos nos temas que eu programei para nós conversarmos. Então, o tema de nossa palestra, como sempre, vocês já estão acostumados com essa nomenclatura, avaliação mediadora. Eu tenho muito carinho por todo o pessoal de Mato Grosso. Nossa, 30 anos que eu viajo por esse estado, em diferentes instâncias, trabalhando com diferentes instituições e mesmo com a secretaria, e sempre sou recebida com muita ternura, com muito carinho, com muita expectativa. Não sei se eu vou atender as expectativas de vocês hoje. Professora Jussara. Pois não. Perdão por interromper um pouquinho. Não está aparecendo para nós, tá? O slide. É bom tu me avisares. Então, vamos começar o esquema de novo. Vamos nos acertar nesta questão. Vamos ver o que eu fiz de errado, né? Então, eu vou voltar, então, ao estúdio. Eu preciso compartilhar a minha tela, não é? E agora, eu ligo? Deu? Foi possível? Ok? Estamos vendo já. Que bom. Eu não vou permanecer na tela, é claro, porque eu gostaria de estar ao vivo com vocês também. A primeira questão que eu faço nesse momento, e a partir, inclusive, do belíssimo trabalho que eu assisti sobre a Secretaria de Educação para 2020 e 2021, é se realmente nós avançamos, né, vocês estão me vendo agora, né? Vocês estão me vendo em tela cheia ou não? Isemar? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Nós estamos vendo a tua tela, professora. Aí pode colocar. Sim, professora, pode. Está tudo tranquilo. Está. Então, a primeira questão que eu faço neste momento é que existem muitas conversas sobre o quanto nós avançamos em termos de recursos digitais e que nós aprendemos muito nesse tempo. Foi com muita dificuldade que os professores se inseriram nesse sistema. E professora, as dificuldades... Pois não? Sua tela sumiu de novo, seu slide. Não, é de propósito. Tá bom. Tá bem? Tá bom. Então, quando eu precisar, eu vou ligar, não se preocupe. Então, não há necessidade de nós ficarmos com a tela permanente, depois os professores terão um vídeo para assistir, não é? Então, em que sentido, né, o que significa dizer que nós avançamos em termos de recursos digitais e o quanto nós avançaremos em educação com o uso do ensino híbrido, se considerarmos que nem sempre esses recursos estão a serviço da aprendizagem. Então, a primeira pergunta que se precisa fazer em termos de avaliação é se os recursos que nós estamos utilizando estão a serviço mais do ensino ou da aprendizagem. Se estão mais a serviço da escola, do sistema, do professor, para não se manter, não é? Sem um trabalho efetivo, ou se estão a serviço das crianças, se elas estão aprendendo, se elas estão se desenvolvendo.
Para falarmos ao falarmos em avaliação de aprendizagem, nós estamos falando da avaliação da aprendizagem. Essa junção é bastante complexa. Se eu tiver, nesse momento, várias pessoas me assistindo, vários professores, ou milhares de professores, cada um deles vai ter um conceito diferente sobre avaliação e um conceito diferente sobre aprendizagem. Então, se nós juntarmos, articularmos esses dois conceitos, nós vamos ter práticas avaliativas das mais diferentes. Então, vamos dar uma olhada, no que nós dizemos que tivemos de avanços nesse sentido, principalmente em termos de recursos tecnológicos. Tudo isso está verdadeiramente a serviço do aluno, a serviço do ensino ou da aprendizagem? Quando estiver conversando com vocês, nesse momento, sobre avaliação e sobre aprendizagem, eu preciso dizer que há dois entendimentos, da minha parte. Quem conhece quem conhece alguns dos meus livros, principalmente Mito e Desafio, há muito tempo eu venho desafiando o mito da avaliação classificatória, que está presente ainda na escola, que está presente na ação de todos nós. Nós não nos desvinculamos completamente desse conceito de avaliar para reprovar, de avaliar para aprovar, de avaliar porque o sistema exige. Mesmo com muitos desses recursos, a grande preocupação e as maiores perguntas, que eu recebo de professores é sobre como, então, diante de tudo isso, aplicar uma prova, dar uma nota, estabelecer um conceito. Então, a avaliação continua com a característica de uma avaliação que busca, burocrática, que busca atender o sistema. Há inúmeras estratégias aí que foram listadas, e muito bem nesta apresentação inicial, e que realmente correspondem à avaliação mediadora sobre a qual nós vamos conversar hoje, e que realmente estão preocupados em buscar esse aluno, em compreender esse aluno. Então, mas com que formação teve esse professor, que trabalha com avaliação para realmente dar conta disto que está sendo solicitado. Então, eu preciso contar um pouquinho a vocês como eu cheguei ao conceito de avaliação mediadora e conversar um pouquinho sobre essa trajetória. Eu comecei a dar aulas muito cedo, eu tive, na verdade, eu fui professora de séries de anos iniciais, depois me formei em letras e continuei como professora de português, assumi coordenação pedagógica em escolas. De fato, eu fui professora e coordenadora pedagógica ao longo de 15 anos, e só depois, então, é que eu fui fazer o mestrado em avaliação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu já tinha essa experiência, e essa experiência, inclusive, contava para o currículo. Eu escolhi o mestrado especificamente em avaliação educacional, porque o currículo me encantou. Como professora de português, era todo o problema que eu sentia. Era toda a angústia que eu tinha, não só como professora, mas como coordenadora pedagógica, como
alfabetizadora, como professora também no ensino médio, porque ao mesmo tempo eu passei a trabalhar no curso normal. E fui descobrir que as nossas influências em termos da avaliação da aprendizagem já eram tanto quanto ultrapassadas. Eu fiz o mestrado em avaliação, para vocês terem uma ideia, nos anos 80. Era muito forte a influência no Brasil dos modelos comportamentalistas, né, positivistas, e quando se falava em aprendizagem, quando se falava em avaliação, havia toda uma censura, né, dos educadores em relação a isso, porque diziam que a avaliação já era, né, que a avaliação era controle, era poder, era classificação, e que eu não devia nem me envolver com esses estudos e pesquisas. Vocês vejam que o nome do primeiro livro foi Mito e Desafio, porque eu estava desafiando, na verdade, um mito, inclusive um mito acadêmico. Nós passamos anos e anos na academia sem escrever sobre avaliação. Meus livros foram os primeiros e bastante criticados. Mas eu havia, durante 3 anos, estudado todos os teóricos em avaliação e percebi novos rumos. Aquele slide que eu coloquei antes para vocês fala bastante da minha descoberta, dos novos rumos que eu tomei. Porque convivi com... estudei, me aprofundei, era um curso bastante avançado, eu fui a 2ª mestre em avaliação educacional do país, com orientadores que tinham vindo dos Estados Unidos e traziam as teorias mais avançadas. As teorias norte-americanas continuavam, claro, um tanto comportamentalistas, mas havia alguns autores entre os teóricos de avaliação que mostravam avanços e que hoje estão aí consolidados. Nos grandes países do mundo, vocês estão buscando consolidar esses avanços, e esses avanços se refletem desde a LDB 96, nas diretrizes, nos parâmetros curriculares, nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, na Base Nacional Comum Curricular, e eles estão aí, eles estão na BNCC, mas o quanto os professores realmente entendem esses avanços, ou o quanto evoluem, é uma questão bastante questionável, porque os estudos sobre avaliação nos cursos de formação, e fica aí uma sugestão para vocês, eles são muito breves, são muito superficiais, são o final dos cursos de didática, e nem sempre os professores que trabalham com a avaliação da aprendizagem têm com os alunos uma postura verdadeiramente nova. Eles continuam num sistema de avaliação classificatória. Então, a partir de vários teóricos, o que eu descobri? Que nós não avaliamos para verificar se o aluno está aprendendo ou não. Que a avaliação é mais ampla do que isso. Que a avaliação é um processo que permeia todas as ações do professor. Ele coloca o pé na sala de aula, ele já está avaliando, porque ele já pensou sobre que aula ele vai dar. Quando eu estou aqui querendo conversar com vocês mais pessoalmente, tirando o slide da tela, eu estou pensando nisso, que é muito chato ficar me vendo no quadradinho enquanto há uma grande tela em frente a vocês. Né? Durante todo o processo, seja em sala de aula, seja por meios digitais, recursos digitais, o professor estabelece ou não o vínculo com esse aluno e vai mudando o seu rumo, vai mudando o rumo da conversa, vai mudando o seu planejamento. Eu vi no slide sobre o sistema de avaliação permanente questões super importantes que eu anotei, né? Um conselho de classe propositivo. Eu falo sobre isso há muito tempo, um conselho de classe que realmente chegue a estratégias pedagógicas de apoio aos alunos que apresentam dificuldades. Nós vamos falar em seguida sobre isso.
Mas eu vou retornar aos meus rumos. Não se avalia para ver se ou para dizer para alguém o quê. E quem me apontou esse caminho foram principalmente dois teóricos de avaliação. Um deles eu mostrei para vocês há pouco, né? Eu vou retomar essa transparência. Esse slide, vocês viram como eu sou antiga, que eu ainda falo em transparência. Mas eu vou retomar este slide. Um deles foi William James Popham, um teórico em avaliação que era considerado revolucionário nos anos 80, porque ele insistia, e muito, que o avaliador participa do processo, que o avaliador não é um avaliador externo. Hoje vocês ouviram falar da avaliação externa. A avaliação externa é uma avaliação de currículo, de projetos, de programas, como foi muito bem colocado. Mas o professor em sala de aula não é um avaliador externo. Ele participa do processo, ele influencia no processo, ele faz toda a diferença e depende dos objetivos que ele tem. E num determinado momento, eu li esta frase numa das obras do Popham, dizendo que a avaliação não é pesquisar, não é reunir dados, coletar informações, que cabe ao pesquisador descobrir o mundo. Isso é uma avaliação externa, mais característica da avaliação externa, de coletar informações. Mas cabe ao avaliador torná-lo melhor. Também na avaliação externa se coleta dados para que o sistema melhore. Mas em sala de aula, essa avaliação externa ele é muito perigosa, ou seja, ver para dizer. E isto é bem complicado, e eu vou retomar o vídeo. Então, isto já é bem mais complicado em sala de aula, não é? Porque eu faço toda a diferença como professor. Então, se Popham me mostrou esse caminho, que a avaliação é para a melhoria da aprendizagem, como se faria isso, não é? Isto mexeu comigo muito. Houve outro teórico, que é um filósofo da avaliação, o Cronbach, e que ele dizia: a avaliação é um ato político, mesmo que não pretenda ser, porque, dependendo da minha atitude, dependendo da minha postura, eu ajudo ou deixo de ajudar o aluno. Então, eu contribuo ou não para a sua formação como cidadão. Então, se um aluno não esteve presente em nenhum momento ao longo de 2020 em aulas não presenciais, qual é o meu compromisso com isto? Isto é avaliação. A este pensamento que mexeu comigo, sim, a avaliação é o que o professor faz, e o professor faz toda a diferença, e ele é o importante no processo, porque é ele que tem o sentimento, é ele que tem o conhecimento, é ele que tem o vínculo com esse estudante. Outros teóricos contribuíram muito para isso, né? Eu entrei na universidade em 86 e li bastante Piaget, li muito Vygotsky, li muito Morin, Edgar Morin, com a teoria da complexidade. E aí eles realmente mexeram comigo para que eu chegasse a essa terminologia de avaliação mediadora. Né? Esta imagem, ela precisa ficar na memória de vocês. Ela, no meu entender, é a imagem que revela por que esse meu desafio ao longo de todo esse tempo. Se vocês já estiveram comigo em outros momentos, eu já fiz várias dinâmicas com os professores em
em cursos, em eventos, para mostrar a eles que nós não vemos o que o aluno aprende. Nós interpretamos o que um aluno aprende, sente, sabe, como ele vive, quem ele é, de onde ele vem. Nós não vemos isso. Cada sujeito tem seus próprios mistérios, nunca diz tudo o que pensa. Então, há uma troca, um diálogo de pensamentos sobre a qual o Vygotsky fala, né? Ele fala em zona de desenvolvimento proximal. Vamos trazer para o nosso vocabulário isso, desenvolvimento proximal, ou seja, eu me aproximo do desenvolvimento que o aluno está tendo. Eu tenho que interpretar até onde ele foi, para olhar para frente, para projetar, são essas estratégias pedagógicas que vocês estão falando a partir de um conselho de classe propositivo. Isso é essencial. O que cada professor vê de um aluno, o que cada professor entende de um aluno é muito diferente de um para o outro. E essa troca, ela é fundamental para que, então, ele possa contribuir com a sua própria área de domínio. Então, ele precisa dominar a sua área de conhecimento, ele precisa realmente sugerir alternativas pedagógicas, ele precisa, né, perceber o aluno como pessoa. Então, aí nós vamos ter o Paulo Freire, que influenciou muito a minha teoria também, a humildade de saber que nós não sabemos tudo e, principalmente, não sabemos tudo sobre os outros. Principalmente, sabemos muito pouco sobre um aluno de uma turma de 35, 40. E se esse aluno é quieto e silencioso, muito menos eu sei. Então, Paulo Freire, com a humildade de se perceber, não sabedor do outro, a humildade de perceber que o outro pode ter aprendido muito do que eu não vi, que o outro pode ter experiências de vida que são muito significativas e que nada tem a ver com a escola. Nós já estamos falando de pandemia, né? Então, nós temos aí Piaget com esse olhar curioso do professor sobre o aluno. Para Piaget, mediação é fazer muitas perguntas, é ficar observando, interpretando. Ele diz que a lógica do adulto é irredutível à lógica da criança. Nós não podemos imaginar que a criança esteja compreendendo, assim como eu não imagino nesse momento de vocês, que a criança esteja compreendendo tudo o que eu falo do jeito que eu imagino. Ela está construindo, internalizando seus próprios conhecimentos, do seu próprio jeito, a partir das suas experiências de vida. Vocês imaginem com uma tela entre nós, né? Eu tenho experiência aqui com as minhas netas, eu tenho 5 netas, tenho essa bênção, e de diferentes idades. E vocês imaginem, eu tenho uma de 14, 2 de 11, uma de 7, e algumas vezes das aulas não presenciais eu estava junto, desligava o computador, estavam lá no game, ou pintando, ou colorindo, e de vez em quando, né, ligavam a imagem, faziam ok, professora? Isso eu já sei, isso é muito chato, isso eu já li no livro. Mas fora isso, a vida das crianças mais carentes, a vida das crianças com mais dificuldade de vida, o que aconteceu com elas? Então, a mediação é tudo isso. A mediação é o professor se perceber curioso, é o professor se perceber humilde,
para dizer eu não tenho certeza de nada, como diz Edgar Morin, as incertezas são muito mais positivas que as certezas. É fazer essa troca permanente. Vocês falaram em avaliação permanente, em estudos de recuperação imediatos. Imediatos. E o que são imediatos? É mudar o rumo da conversa a partir do momento em que eu percebo que não interessa ao aluno, né? É realmente dar um basta no que nós viemos considerando como uma avaliação excelente. No último parecer do Conselho Nacional de Educação, do MEC, não é, se fala em não reprovar até 2021. Mas então se pode reprovar? Então está na base nacional que se pode reprovar? As diretrizes estão nesse sentido? Não. Nós temos formação contínua, processual, estudos paralelos de recuperação, análise qualitativa estabelecida em lei desde 1996. Então, eu tenho muito medo dessa afirmação. Não pode reprovar até 2021, então pode reprovar depois de 2022 na educação básica. Eu sou absolutamente contra a reprovação na educação básica, essencialmente, a semelhança de todos os outros países, porque deixa eu sair aqui. É que eu faço, deixa eu ver. Ok. Então, eu sou absolutamente contra a reprovação na educação básica como um direito e uma obrigação de todas as crianças. Agora, mais do que nunca. Eles têm 9 anos para a educação básica, 9 anos para o ensino fundamental, e eu ouvi uma entrevista de coordenadores pedagógicos da Finlândia, que hoje é considerado top em avaliação da aprendizagem, mas isso eles fazem desde os anos 90, se vocês forem ler, eu vou depois sugerir um livro para vocês, se vocês forem ler o meu livro Jogo do Contrário, eu já trago a experiência da Finlândia, isso na década de 90, antes dos anos 2000. E é nessa entrevista, a coordenadora pedagógica diz, o nosso compromisso agora, em termos de acompanhar essas crianças, acompanhar esses alunos, e avançar, retomar e avançar em seus processos de aprendizagem, vai por todo o ensino fundamental e vai continuar no ensino médio. Então, não pode reprovar até 2021, como? Não, nós vamos ter, e aí agora eu vou entrar em outra seara, talvez complicada para vocês, mas esse compromisso de uma articulação vertical, além da articulação horizontal, articulação vertical. A coordenadora pedagógica vai ser fundamental para isso, e revisão de currículo mais ainda. Ou seja, uma congregação dos professores nos anos, né, do ensino fundamental, e uma congregação, uma articulação entre os anos seguintes. Por quê? Porque, naturalmente, nós vamos ter, mais do que nunca, que valorizar as diferenças. Não a avaliação classificatória. Nós queríamos apresentar resultados agora aos pais, resultados, notas, conceitos, a professores de educação infantil produzindo portfólios, relatórios de avaliação. Não. Todos aprenderam do mesmo jeito. Fizemos muitos testes, os testes finais estão sendo mais valorizados que os testes parciais.
temos que cumprir essa função burocrática por meio de notas e médias, temos que pensar diferente. Esse é o nosso desafio. E é nesse pensar diferente que eu introduzo na minha teoria a expressão avaliação mediadora. Por que não avaliação formativa? A minha teoria tem por base a avaliação formativa, sim, mas ela é muito mal compreendida. Por outro lado, a avaliação mediadora, ela vem por influência de teóricos comportamentalistas, tais como Benjamin Bloom, que nos introduziu a avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Muito mal compreendida, obrigada. Mas o termo avaliação diagnóstica está por aí, está circulando, é forte, bem como avaliação formativa e somativa. Mas compreender isto, a teoria de Bloom tem a ver com a teoria de Scriven, que é para avaliação de currículo, não é para avaliação da aprendizagem. Mas o que o Scriven sugere, que é muito importante, que depois vários teóricos, como vocês conhecem, o Radji, o Perrenoud, usam a terminologia avaliação formativa assim, o que o Scriven destaca é a avaliação do processo em formação, ou seja, nós vamos influenciando à medida que o processo vai continuando. Né? Só que quando eu introduzo a expressão avaliação mediadora, eu chamo atenção principalmente para essa questão do apoio pedagógico. Né? Eu vou voltar aqui, vejam bem, por que eu avalio? É formativa no acompanhar passo a passo? Sim, o processo e informação contínua. Sistema de avaliação permanente. Só a finalidade da avaliação é estar replanejando, retomando, avançando, retomando, avançando, retomando, avançando. Não adianta, nesse sentido, corrigir. Aí eu vou fazer um parênteses e contar uma história para vocês. Em 1995, quando eu comecei a fazer pesquisas e projetos de extensão sobre avaliação mediadora, nós fomos entrevistar professores e uma dessas professoras nos disse que desenvolvia, assim, um processo de avaliação formativa. E nós fomos, então, investigar, a partir das monitoras de pesquisa e tudo mais, como se dava o processo de avaliação formativa desta professora. O processo dela, para resumir minha história, porque eu sou uma grande contadora de histórias, era fazer muitos testes menores, em sequência, gradativos, como a minha própria teoria sugere. Só que essas tarefas, ela era uma professora de sexta série na época do ensino fundamental, do primeiro grau, não é? Eles eram todos arquivados numa pasta e ela corrigia todos ao final. Aí corrigia todos os testes, seja da primeira semana até a última semana do bimestre, atribuía uma nota para cada um deles, somava, calculava uma média e dava resultado. Né? O que ela fazia entre uma tarefa e outra, ela fazia várias, ela não fazia nada em relação a cada aluno, ela não fazia nada, ela continuava o seu processo de ensino normalmente. Então, se um aluno apresentava muitas dificuldades no início e depois evoluiu, ela não percebia. Se o aluno apresentava poucas dificuldades de início e depois retrocedeu, ela também não percebia. A ponto de eu ter, né, no mito e desafio, eu uso esse exemplo, né, de notas 3, 4 e 8, que, se calculando, se obtém uma média 5, serem iguais a notas 8, 4 e 3.
também se atribui uma média 5 para essas notas. Então, a avaliação mediadora é acompanhar passo a passo, mas intervir pedagogicamente ao longo de todo o tempo e não é corrigir para dar notas. Mas é ler uma tarefa do aluno e interpretar quais são as dificuldades em caráter epistemológico, ou seja, quais são as dificuldades em termos do domínio do conhecimento naquela área, naquela noção, naquele momento que ele apresenta, e pensar, daí vem o Piaget, no desafio cognitivo que eu posso fazer para oferecer a ele um apoio pedagógico. Isso pode se dar no dia a dia da sala de aula, né? Isso pode se dar ao final de um período, mas isso precisa ocorrer permanentemente. Então, quando eu introduzo a mediação, eu chamo atenção no papel do professor. Ele é o mediador. É ele que pode interpretar e oferecer o apoio pedagógico adequado. E chama atenção sobre a finalidade da avaliação. Aí nós vamos ter Vygotsky, um olhar para frente, um olhar projetivo. O que eu posso oferecer de apoio pedagógico a cada aluno para que ele venha alcançar a aprendizagem. E a aprendizagem aí entendida como desenvolvimento pleno. Né? Como desenvolvimento. Para Piaget, aprendizagem é desenvolvimento. Envolve o indivíduo como um todo. Para Edgar Morin, as múltiplas dimensões da aprendizagem envolvem o aprender informações. Vejam bem, é isso que vocês têm que estar observando nesse momento. O aprender informações. Isso um vídeo pode oferecer. Um material para casa pode oferecer. Mas precisa envolver o aprender a aprender, ou ser autônomo, ser participativo, a buscar, a ser curioso, aprender outras coisas que o professor não determinou. Envolve o aprender a fazer. E há questões que estão sendo deixadas de lado, como uma educação física, ou uma aula de artes, ou uma outra habilidade no ensino médio, uma aula de laboratório, aprender a fazer, eles estão tendo aula de laboratório, o prejuízo é inevitável nesse momento. Envolve o aprender a ser. É muito bom dizer que você precisa ser solidário, que você precisa ajudar o outro, mas ele está sendo solidário em família, ele está realmente contribuindo com uma família que pode estar em uma enorme crise, com problemas familiares, com doenças, com mortes. E é o aprender a conviver. E nossos alunos estão perdendo tanto, né? Com esse aprender a conviver. Como voltarão, né, à escola? A minha neta, na escola dela, eles traçaram um diâmetro de circulação para cada aluno no 9º ano. Eles não podem sair dali, apenas assistir a aulas. Ela odeia aquela aula presencial. Porque, para a criança, a escola é socialização, escola é vínculo, escola é professor, a escola é um lugar de acolhimento, a escola é um lugar de festa. Quem diz que aluno não gosta de escola, né? Ninguém mais vai dizer isso, né? Porque de todas as idades, eles estão, e muito, querendo esse convívio, e querendo esse abraço do professor, né? Quantos professores por aí estão indo à casa das crianças para poder vê-las, para elas poderem vê-los, né? E isso está acontecendo muito em outros países, aconteceu muito em outros países. Então, aprender em várias dimensões é aprendizagem, né? E
esta prática avaliativa vai, sim, ser um desafio para nós, porque nós temos agora que olhar o mundo de jeito diferente, né? Quem sabe nós vamos ter um ganho com isso, né? Eu vou mexer com a cabeça um pouquinho de vocês e vou perguntar: o que nós aprendemos com a pandemia? O grande susto que nós temos até hoje, inclusive com a questão das vacinas, né? O que nos assusta, nos aterroriza e a toda a humanidade é que esse vírus pegou todo mundo desprevenido, não sabendo como cada pessoa iria reagir. Com certeza, os primeiros que morreram não morreriam hoje. Mas a evolução da doença continua assustando porque é diferente em cada pessoa. Uma pessoa jovem que evolui rapidamente para uma situação gravíssima, uma pessoa de idade de até 100 anos que se sai muito bem, e profissionais da saúde ficaram impactados porque nunca podiam prever, não podem prever de antemão o que fazer, precisam acompanhar passo a passo, porque as pessoas são diferentes, de todas as idades são diferentes, e com certeza aprenderam que as pessoas mais vulneráveis precisam de cuidados intensivos. Eu vou dar uns minutos a vocês, para vocês pensarem o que isso tem a ver com avaliação. Será que nós aprendemos com a pandemia? Porque esta é uma aprendizagem que nos leva a valorizar o processo avaliativo. Eu nunca sei o que o aluno aprende. A evolução, o desenvolvimento, a aprendizagem é diferente para cada um. E nunca se tem uma padronização, né? Não se tem essa padronização, porque cada um vai internalizar, vai aprender do seu próprio jeito. Nós temos aí Paulo Freire, nós temos aí Vygotsky falando sobre isso, não é? A avaliação mediadora, ela é um processo contínuo que envolve por demais as diferenças individuais. Não há avaliação padronizada. Nós não vemos o todo. Nós vemos cada aluno, nós estabelecemos vínculos diferentes com cada um, eles gostam ou não de cada professor, eles reagem de um jeito ou de outro a cada proposta que é feita, e por isto, né, o pulo do gato num processo avaliativo é realizar muitas tarefas. Isso eu falo desde há 30 anos. Mas tarefas diversas, para que eu possa abranger todas as dimensões da aprendizagem, tarefas que levem o aluno a acumular conhecimentos, a aprender a fazer, a ter habilidades diferentes, a se envolver com o outro, a interagir, a compartilhar, a participar, a liderar, tarefas que o levem a mudar o mundo, a transformar o mundo, ou seja, a ser diferente, ser de fato cidadão, respeitar o outro, respeitar as diferenças. Mas fora isso, e agora esse vai ser o grande desafio de vocês, nós temos, e tivemos sempre que fazer isso, temos que fazer tarefas diferentes a partir das dificuldades que nós interpretarmos sobre cada criança, sobre cada aluno, sobre cada jovem. Então, diferentes
Eu vou sublinhar isto aqui para vocês. Tarefas diferentes. Agora eu não consegui sublinhar, viu? Porque tarefas diferentes, e vou colocar aqui um bold, tá? Que significa em níveis diferentes, em graus diferentes de dificuldades. Então, nós vamos ter um mesmo grupo de alunos numa sala de aula, e esse mesmo grupo de alunos precisa ter do professor uma observação individual e um atendimento próprio. Vocês vão dizer, mas nós não vamos ir adiante com o currículo. De nada adianta ir à frente e deixar muitos para trás. Como eu dizia a vocês, isto aí agora é para sempre. E agora é por toda essa vida desses estudantes daqui para frente. E é agora também, como eu vou provocar a vocês. Eu não tenho como saber o que o aluno sabe se eu não fizer anotações descritivas. E aqui eu não vou pôr só um bold, eu vou pôr um vermelho. Porque se eu não escrever o que cada um faz, se eu não tiver uma produção de texto e não fizer o meu próprio comentário a respeito do momento de crescimento em que ele se encontra, que palavras ele errou, que coisas ele, digamos assim, que problemas gramaticais ele apresentou, eu não vou poder fazer ou propor uma estratégia diferente. Essa estratégia diferente não é necessariamente individual. Ela pode ser oferecida ao grupo, mas tendo por foco o indivíduo. Então, ela não é necessariamente individual. O professor, vocês devem estar perguntando, mas vou estar dando aula particular para todos eles? Eu vi já que a secretaria está se planejando para ter professores articuladores, ótimo, sim, todo e qualquer recurso nesse momento é fundamental. Mas é o aluno dentro da sala de aula, com este professor, tendo um olhar diferente sobre ele mesmo que o ritmo. Não seja um ritmo do passado, não seja o ritmo de dar um conteúdo e estar sempre avançando, mesmo que muitos estejam retrocedendo. É isso que a pandemia está nos ensinando. E talvez esta seja a parte positiva. Aprender a valorizar as diferenças. Nós estamos realmente valorizando as diferenças hoje, aqui, agora, em relação a esses alunos. Então, tal como os profissionais de saúde, nós temos que estar cuidando de um por um. De onde vem, como está vivendo, com quem está vivendo, porque dificuldade sua família passou ou não passou. Não se pode comparar um com o outro. São momentos de vida muito diferentes. Eles precisam de apoios diferentes e, principalmente, vamos colocar aqui, uma tarja preta nisso aqui, tá bom? Vamos realmente, eu vou assinalar isto aqui para dizer para vocês, em vermelho, alerta vermelho, tá? Não, nós não avaliamos para aprovar e reprovar. O processo avaliativo tem por finalidade apoiar, acolher, compartilhar com essa criança, esse jovem, todas as suas dificuldades, não tomando isso como uma questão pessoal. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, tá bom? Bem, então,
Nós temos que, talvez, não sei se vocês conhecem essa história, mas nós talvez teremos que pensar como o manequim. Quem conhece este livro, essa história, e talvez alguns de vocês conheçam o meu livro, Jogo do Contrário, ele teve por inspiração, o título teve por inspiração essa história que eu contava para os meus alunos, que traz uma visão dialética, um tanto quanto Edgar Morin, de que nós não temos certeza de nada e que as coisas podem ser diferentes, que é preciso pensar diferente do que sempre se pensou. E o manequinho é um pouco disso, ele é um menino, né? Eu vou ler alguns trechinhos do livro, esse livro ainda existe, é um bom livro para trabalhar com as crianças nesse momento, ele ainda é publicado pela editora Ática, e eu lia para o meu filho, que hoje tem 46 anos. Quem for curioso e quiser saber o que é o Jogo do Contrário, venha conhecer o Manequinho. Ele é um menino que sabe que as coisas são como são, mas que também podiam ser do contrário. Se de dia é claro, diz Manequinho, e de noite é escuro, será que o que é assim de noite não será do contrário? Pensando desse jeito, Manequinho tudo faz igualzinho a todo mundo, mas em tudo o que faz, só ele é quem vai vendo o contrário acontecer. Eu sublinho essa frase para vocês, porque não significa fazer, a Jandira diz, Manequinho faz tudo igualzinho a todo mundo, mas ele vai vendo o contrário acontecendo. E em termos de avaliação, eu posso fazer a minha tarefa, mas o que eu vejo na tarefa que eu fiz? Por que eu fiz essa tarefa? Por que eu pedi que o aluno produzisse esse texto? Por que eu planejei a aula desse jeito? E como o aluno reagiu? Então, eu posso fazer o que eu estou fazendo, mas eu preciso ampliar o meu olhar, me reunir com outros professores, para ver qual é o jeito de cada um ver o mesmo aluno, como é o jeito de cada um lidar com o mesmo aluno. E este foi o Jogo do Contrário em que eu me aventurei a partir dos anos 2000. Eu vou ler mais uns trechinhos do Manequinho, onde ele diz, isso aqui é nós na pandemia, ó. Quem de dia no claro fica sempre apressado, isso é nos tempos antigos, né? Agora deve ficar bem sossegado. De noite, no escuro, deve ficar bem sossegado. No meu caso, durante a pandemia, eu fiquei bem mais sossegada. Não tive que viajar por aí. Quem de dia no claro fica sempre emburrado, de noite no escuro deve ficar muito animado. Eu gosto muito desta página do livro, onde ele diz, quem de dia tem certeza que tudo que faz é correto, de noite deve achar que o amigo é que está certo. Sempre há dois pontos de vista, né? E isso é a essência da avaliação, né? Uma as autoras da mediação, a professora Maria Isabel Dalazen, ela diz todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Claro, este é um olhar filosófico dela, um olhar dialético. Mas o Manequinho vê a escola de jeito diferente. Na escola do contrário, os alunos já vão chegando. Quem sabe essa vai ser a escola de vocês agora, né? Eles vão precisar disto neste primeiro momento. Já está quase na hora, todos já vão entrando, o sinal já vai bater. Sentados nas carteiras, ouvem a professora dizer,
Vamos começar a aula que está na hora de brincar. Até a hora do recreio, não quero ver ninguém estudar. Quem sabe, né? Mas esta página eu dedico especialmente para vocês. Escreve a Jandira, se de dia que é claro, a gente pensa no que passou, de noite, no escuro, se tem saudades de um futuro. E especialmente nesse momento, né? Nós todos temos saudade de um futuro, né? Que nós não sabemos exatamente como será. Saudades é sentir a presença de uma ausência. E mais do que tudo, nesse momento, nós temos saudades de algo que nós já tivemos, da liberdade, da saída, do passeio, da festa, do abraço, do beijo, não é? Do restaurante, da família estruturada, da família em paz, dos entes queridos que se foram. Nós sentimos a ausência de algo que já esteve presente em nossa vida e que, se Deus quiser, vai passar, né? Se Deus quiser, vai passar. Então, nós passamos, então, ao jogo do contrário em avaliação. Deixa eu conversar um pouquinho com você sobre o sentido disso que eu estou trazendo para aqueles que não conhecem. Depois de muitos anos trabalhando em universidades, em projetos de extensão, projetos de pesquisa, eu já havia escrito 4, 5 livros, percebi que as coisas talvez continuem do mesmo jeito. Eu recebia as mesmas perguntas dos professores. Quando falava em fazer atendimento individual, em valorizar o diferente, em fazer tarefas diversificadas, as respostas eram sempre as mesmas, os comentários eram sempre os mesmos. Não dá para fazer, nós temos que dar todo o conteúdo. O sistema não deixa nós mudarmos o processo de avaliação. O sistema não deixa, estão as notas, as médias, eles nos obrigam a entregar boletins. Nós não precisamos aprovar e reprovar os alunos ao final de um processo. Como nós podemos fazer isso que você está falando? E chegou um momento que eu cansei de tudo isso, né? E por isso o livro, os 2 últimos, né? O Avaliar para Promover as Setas do Caminho e o Jogo do Contrário falam um pouco do que eu senti em programas, em cursos de formação de professores, né? Cada um precisa tomar o seu rumo. É preciso tomar consciência do que gostaria de fazer. Ensino ou aprendizagem? Estão preocupados em melhorar o seu ensino, em atender o sistema, ou estão preocupados em melhorar a vida desses alunos? A escola é a saída para eles. Educação é tudo. A educação é tudo num país. Não há país que evolua sem educação. Não há país que evolua sem um investimento sólido em alfabetização. Não há país que evolua sem formação continuada de professores. Não é reprovando aluno, mandando os alunos para fora da escola, que é um direito deles, e uma obrigação e um compromisso dos educadores. Mas é mantendo acesso à escola e permanência. Nós reclamávamos muito que nós não tínhamos escola para todos. Alcançamos a escola para todos de uma certa forma, nem para todos, mas escola para todos não basta. Escola para todos com aprendizagem para todos. E com uma aprendizagem digna.
E, como diz Yves de Lattaille, uma aprendizagem digna exige uma aprendizagem diferente, porque nós todos somos diferentes. Uma aprendizagem digna não envolve a justiça do igual para todos, das mesmas condições de ensino para todos, não. Envolve atendimentos especiais para cada um. Isso é dignidade. E é preciso, então, sentir esse aluno, fazer da escola o lugar dele, um lugar de alegria. A avaliação não é uma coisa ruim, a avaliação, não há como educar sem avaliar. Não há como educar sem escutar esse aluno e seguir adiante. Então, a partir nos anos 2000, eu reuni grupos de professores em programas de assessoria. Cada um deles escolhia um aluno para adotar, para pensar diferente como manequim, e nós acompanhamos esses alunos ao longo de um semestre, em geral o segundo semestre letivo, porque assim esses professores já tinham um conhecimento de aluno. Eles escolhiam um aluno de sala de aula. Vocês vão dizer, mas assim é fácil. Foi proposital, porque o meu objetivo é que eles aprendessem a olhar um por um e deixar de olhar o todos. E então nós passávamos a olhar esse aluno com um olhar muito curioso. E nós estabelecemos 3 tempos para esse olhar, 3 tempos para essa ajuda. Primeiro eu pedia, escolha um aluno que preocupe vocês. Escolha um aluno que chame a atenção de vocês. Vocês vão adotar esse aluno e cuidar dele por mais tempo, com mais intensidade, durante todo um semestre, para ver se realmente vocês conseguem contribuir com a melhoria de sua aprendizagem. Trabalhamos em grupos de professores, porque a solidariedade, nesse momento, é fundamental. O olhar, a troca de experiências, os estudos de casos eram discutidos longamente, os professores brigavam entre eles, entravam em conflito, e esse foi o meu objetivo. Quem é esse aluno? Então, este livro, O Jogo do Contrário, ele traz esses 3 tempos do processo avaliativo, que são observar muito, admirar o aluno no sentido de ser curioso sobre ele, o tempo de refletir sobre o seu processo de ensino-aprendizagem e o tempo de se envolver, de intervir pedagogicamente, de buscar estratégias que ajudem esses alunos a progredir. Esses 3 tempos, eles não são avaliação diagnóstica formativa somativa, por favor, não. Porque a curiosidade leva à reflexão, a reflexão leva à estratégia, a curiosidade leva à reflexão, a reflexão. Então, nós percebemos, por exemplo, que quando a gente estava perguntando para o aluno coisas dele, porque a primeira pessoa que soube disso era o aluno, os professores chegavam e diziam, a partir desse momento nós vamos cuidar mais de ti, muito de ti. Então, nós percebemos que esses alunos, eles já mudavam de atitude, eles já eram outras pessoas, tá? No momento em que e que o professor chegava e dizia, agora estou cuidando mais de ti. Nenhum deles, desculpem, eu não consegui, eu quero mostrar as transparências, está aí? Tudo bem? Falem comigo. Gente, vocês estão vendo a transparência? Estamos vendo sim, professora. Obrigada. Então, eu vou falar para vocês de um... Agora sumiu, professor. Sumiu a transparência? Agora tá. Ok? Não, sumiu? A avaliação em 3 tempos. Vou fazer de novo. Sumiu.
compartilhar. Ok? Ok. Professora, e aí a senhora tem 15 minutos, e daí a gente vai abrir para o diálogo. Quer dizer, a senhora continua, mas aí tem algumas perguntas Então, no chat. eu estou mesmo concluindo. Tá bem. Mas fica Não, tranquila. esse tempo é o suficiente para mim. Vou tomar um copo d'água para continuar. Então, quem que for curioso, não é, e quiser conhecer o manequinho, justamente, este é o jogo do contrário que nós fizemos com os alunos, ou seja, fomos investigar, e essa é a minha, serão as minhas perguntas para vocês, digamos, a minha proposta projetiva, né, para agora e de hoje e sempre, para esses alunos que estão vivendo a pandemia. Sermos extremamente curiosos, então vocês precisam já, não é para depois, é já, como está vivendo este aluno e coletar o maior número de informações, seja por um WhatsApp, seja por um telefone celular, seja pela conversa com as famílias. O que vocês sabem desse sujeito? Sobre o seu contexto, sobre a sua vida nesse tempo, sobre como ele está se sentindo, ganhos e perdas. Para vocês, a pergunta é o que foi possível acompanhar nesse ano de suas tarefas, para além disso, manifestações de todas as ordens, saberes construídos para além da escola, saber cozinhar, cuidar dos irmãos, trabalhar. Esses dias uma professora me disse, eu me senti muito diminuída, porque eu estava dando uma aula online e um dos meus alunos disse, prof, eu estou te escutando, mas ao mesmo tempo eu estou na bicicleta indo entregar refeições, eu estou fazendo entrega de refeições de bicicleta. E ela disse, nossa, o que eu sei desse jovem para poder estar aqui atrás de uma tela pretendendo ensinar alguma coisa a ele. Mas a pergunta que fica, o que se fez, o que se está fazendo e o que se fará. E esta é a intervenção pedagógica. Isto é a avaliação mediadora. Estas perguntas precisam ser respondidas para eu chegar nessa etapa, né? Eu deixo para vocês, então, uma síntese muito sintética da minha proposta para aqui, para agora e para a continuidade desse processo, né? Um tempo muito especial de observação, de admiração desse aluno. Olhar, escutá-lo, dialogar com ele, respeitando os seus pontos de vista, o seu momento de vida. Como está a sua família, como ele está vivendo. Essas informações vocês precisam ter. Teve aulas não presenciais, teve acesso a recursos e materiais. Como ele está emocionalmente? Qual o diálogo que conseguiu estabelecer com professores e escola? O que fez, o que aprendeu durante o ano que não tem a ver com a escola? Ou seja, tempo de admirar este aluno que está com um momento de vida muito difícil, sozinho, muitas vezes, sem apoio em casa, sem recursos materiais, pais sem salários, desempregados. O tempo de reflexão pedagógica, né? O que eu penso que o aluno aprendeu? Porque é isto que é avaliar. O que eu penso que o aluno aprendeu. Vocês não viram isso efetivamente. Vocês interpretaram alguma coisa sobre isso. Em aulas, em atividades, por meio de perguntas, comentários, participação, 3 pontinhos. Se vocês viram algo sobre isso, o que vocês anotaram sobre isso? É preciso, e já,
muitos registros, anotações descritivas sobre todos e com que frequência, mesmo sobre os que não viram nada. Isso aqui eu preciso saber mesmo sobre os que não estiveram presentes, mesmo sobre os que estão no anonimato. Quais deles receberam um apoio individual de vocês e de que forma? Quais deles estão recebendo, irão receber apoio individual e por quê? Né? Com comentários, com conversas, é muito compromisso para vocês, façam o que vocês podem fazer. Muitos professores, né, 10, 12 professores envolvidos, com 30 alunos, quem sabe cada um deles monta esse questionário, responde esse questionário e depois vocês trocam entre vocês. Porque é isso que nós fazemos no programa de assessoria. A gente trazia essas respostas para discutir como se via, como se podia perceber esse aluno, né? De quais alunos não tenho nenhuma informação. Eu vou, sim, colocar esta questão em vermelho. Nós precisamos retirar os alunos dos anonimatos. Essas crianças, esses jovens precisam demais de vocês. Nesse momento e daqui para frente precisarão mais ainda. Cada um um atendimento próprio, né? O vírus ataca de jeitos diferentes. A educação também, né? A escola também. A escola também provoca em cada um reações muito diferentes, com as quais nós temos que lidar profissionalmente. O tempo de mediação, apoiar individualmente, promover avanços, envolve o planejamento, envolve revisão de currículo. Não é possível pensar em retomar de onde se parou, ou pensar em dar continuidade num processo que havia antes. Necessariamente, reestruturação do currículo. Jamais enturmação, essas crianças estão alfabetizadas e essas não, pelo amor de Deus, não me façam isso. Crianças alfabetizadas ajudam as não alfabetizadas a avançar. A interação, a socialização em sala de aula são questões fundamentais. Então, retomar e avançar no processo com as diferenças, valorizando as diferenças, seria o mesmo que nós pretendêssemos hoje que os profissionais de saúde colocassem esses pacientes, os pacientes mais graves e os menos graves, vamos separar na UTI. Não, eles estão atendendo cada um com o grupo de apoio a partir do processo de cada um, né? Imagina, etapa 1 da Covid, etapa 2, etapa 3, não. Todos eles precisaram de atendimentos permanentes e grupos de apoios multidisciplinares, interdisciplinares. Que alunos irão precisar de apoio maior e em que áreas de conhecimento não é possível apoiar sem saber onde. Houve um professor do nosso grupo que no final de um programa de assessoria, onde a gente trabalhou com 60 crianças com dificuldades, ele disse: Jussara, eu chego à triste conclusão de que os professores sabem que os alunos não sabem, mas não sabem o que eles não sabem. E pior que isso, não sabem como ajudá-los a aprender aquilo que eles não sabem. E nós tivemos, professores, alunos repetentes há 3 anos, cujos professores da 5ª série não sabiam disso. Nós tínhamos alunos da 7ª série sem saber ler, e cujos professores que adotaram esses alunos se envolveram com a sua leitura e eles evoluíram rapidamente. Nós tivemos casos de conselho tutelar em que meninas estavam sofrendo de abuso sexual. Se envolver é para quem tem coragem. É preciso ser muito corajoso para conhecer de fato o aluno e para se envolver. Mas isso é educar. Isso não é ensinar, isso é educar, né? E, nesse sentido, eu quero dizer a vocês que
eu coloco tarja vermelha nesta questão aqui. Não misturem atitudes com conhecimento. O aluno pode não ter estado presente às salas de aula, às aulas online, ele pode não ter entregue as tarefas, ele pode ter sido agressivo em relação a vocês e evoluído muito, e se desenvolvido muito como pessoa. Atitudes e aprendizagens, eu não posso dizer aprendizagem porque envolve as atitudes, mas atitudes e conhecimentos, eles são tratados de natureza, com atitudes, posturas diferentes. Essa dobradinha que hoje existe, participou, mais acertou, nota tal, os alunos foram obedientes, mas não acertaram, então tem pontos pela obediência, isso é clássico na nossa escola, é cruel, porque atitudes, nós trabalhamos com conversas, com diálogo, com apoio de orientadores, de psicólogos, com a conversa com o aluno, com uma atenção maior a eles, mas aprendizagens, nós trabalhamos com ensino competente, com estratégias pedagógicas que tenham a ver com as possibilidades cognitivas de cada um, com domínio por parte do professor do conhecimento de sua área. Não vamos misturar. Atitudes, elas precisam, não justificam a não aprendizagem. Não é porque o aluno é desinteressado que ele não aprendeu. É muito mais fácil ele não estar interessado porque apresenta muitas dificuldades. O inverso é muito mais verdadeiro, e isso nós podemos constatar com o atendimento a mais de 200 alunos com dificuldade de aprendizagem e em muitos programas de assessoria em todo o país. Então, eu quero convidar a vocês a pensar como um manequim. Não dá, gente, para deixar para depois. É o agora. Nós precisamos urgentemente retirar os alunos do anonimato em que possam se encontrar, seja em sala de aula, seja em suas casas, seja no país. E se eu posso deixar uma mensagem de vocês, a avaliação mediadora é cuidar mais de quem precisa mais e por mais tempo.